Primeira discussão do projeto de lei complementar do Executivo, número 1, de 2017, altera a Lei Complementar número 5, de 28 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Jacareí e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Então, vamos ouvir a apresentação do projeto. Projeto de Lei Complementar número 1, de 28 de agosto de 2017, altera a Lei Complementar número 5, de 28 de dezembro de 92, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Jacareí e dá outras providências. Artigo 1º, a Lei Complementar número 5, de 28 de dezembro de 1992, passa a vigorar com os seguintes acréscimos e alterações. Artigo 130. O imposto sobre serviços de qualquer natureza incidirá sobre a prestação de serviços constantes da seguinte lista, ainda que não se constituam como atividade preponderante do prestador. 1. Serviços de informática e congêneres. 2. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 3. Serviços mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres prestados. 4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 7. Serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, saneamento e congêneres. 8. Serviços de educação, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 9. Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 10. Serviços de intermediação e congêneres. 11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 12. Serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres. 13. Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 14. Serviços relativos a bens de terceiros. 15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União, pelo Banco Central, CMN e CVN, conglomerados financeiros, instituições de crédito e fomento, correspondentes bancários, institutos e agências de fomento e desenvolvimento. 16. Serviços de transporte de natureza municipal. 17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 18. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para a cobertura de contratos de seguros. 19. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pools ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. 21. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 22. Serviços de exploração de rodovia. 23. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 24. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banner, adesivos e congêneres. 25. Serviços funerários. 26. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos,
bens ou valores, inclusive pelos Correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres. 27. Serviços de assistência social. 28. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 29. Serviços de biblioteconomia. 30. Serviços de biologia, biotecnologia e química. 31. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. 32. Serviços de desenhos técnicos. 33. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 34. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 35. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 36. Serviços de meteorologia. 37. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 38. Serviços de museologia. 39. Serviços de ourivesaria e lapidação. E 40. Serviços relativos a obras de arte sobre encomenda. Tenho a honra de submeter à análise dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei complementar que altera o Código Tributário Municipal, Lei Complementar número 5, de 28 de dezembro de 92. Tal projeto tem por finalidade alterar o Código Tributário Municipal no tocante ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, adequando a redação e incluindo outros itens passíveis de cobrança pela administração, atualizando as alíquotas e os serviços de acordo com as necessidades e desenvolvimento do município. As alterações de alíquotas foram feitas com base no praticado no município de São José dos Campos, uma vez que com cidades tão próximas é necessário tomar o município igualmente atrativo para as atividades empresariais. As outras alterações visam adequar a legislação municipal à realidade dos novos tipos de serviços e ao já alterado pela legislação federal, como a Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016, consoante as referidas alterações estão explicitadas na tabela comparativa. Observa-se ainda que, de acordo com o princípio da reserva legal tributária, determinadas matérias são reservadas à lei complementar por determinação constitucional, como se pode observar o artigo 146, terceiro da Constituição Federal, e o artigo 39, parágrafo único, 5º, Lei Orgânica do Município de Jacareí. O princípio de paralelismo das formas impõe que, se um instituto jurídico foi criado por meio de uma regra jurídica de determinada hierarquia, para promover sua alteração ou extinção, é necessária a edição de um ato de hierarquia igual ou superior. Desta forma, o Código Tributário do Município de Jacareí, criado pela Lei Complementar número 5 de 92, somente pode ser alterado por lei complementar. Importante ainda destacar que a Constituição Federal veda a capacidade do município de cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, ou seja, impede o município de realizar a cobrança de tal tributo antes de decorrido 90 dias de publicação da lei que o tenha instituído ou majorado. Nesse sentido, para que surtam efeito a partir do ano de 2018, as alterações legislativas devem ser realizadas ainda no ano de 2017, impreterivelmente até a data de 2 de outubro de 2017, obedecendo aos princípios tributários da anterioridade e anterioridade nonagesimal. Por fim, ressalta-se que este projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o artigo 60, os incisos 1 e 16 do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal e os incisos 1 e 3 do artigo 30, artigo 145 e inciso 3 do artigo 156 da Constituição Federal. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos,
encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 28 de agosto de 2017, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. O projeto está em discussão. Bom dia, mesa diretora, nobres vereadores, público presente. O que eu queria salientar desse projeto é mais no campo do mérito mesmo, né? Porque a gente vê que a nossa cidade de Jacareí é uma das poucas cidades do Vale do Paraíba que ainda tem espaço para o crescimento e desenvolvimento, seja de empresas ou seja também do comércio. E a gente vê, a gente anda na cidade, no centro da cidade, está vendo várias lojas se fecharem por conta dessa crise, né? E também a gente sabe que, assim como nós, enquanto cidadão, nós também temos que pagar os nossos impostos, as empresas, né? Também não fogem disso. Elas têm muitas taxas, muitas tarifas, né? A gente fala em alicotas, mas eu prefiro falar em tarifas e taxas de imposto sobre a prestação de serviços. E a gente vê que a nossa cidade de Jacareí, ela estava cobrando esses impostos maiores que as outras cidades. Então, esse projeto, ele vem, de uma certa forma, deixar competitivo para que as pessoas se interessem em montar empresa e montar negócios na cidade de Jacareí. Né, e de forma que seja que tem que pagar mesmo o imposto, a gente sabe disso, né, não tem como sobreviver o setor público sem os impostos. Mas eu acho que fico feliz de ver essa preocupação do prefeito em estar diminuindo essa taxa para que ela se torne competitiva com o comércio das outras cidades. Então, aqui, isso vai favorecer bastante o nosso comércio, porque nós estamos vendo aí algumas iniciativas também de projetos executivos de valorizar o nosso comércio da cidade. Tem que ser mais atrativo. A semana passada a gente já discutiu o Plano Municipal do Turismo, que também agrega, de uma certa forma, ele atrai um comércio específico, mas nós temos, assim, e a gente viu aqui, pelo que foi lido no projeto, mais de 30 serviços que vão ser contemplados com essa diminuição de taxa. E a gente vê que a cidade de Jacareí é uma das poucas cidades que ela tem uma oportunidade e espaço para o nosso comércio se desenvolver. Então, eu entendo com bons olhos esse projeto e parabenizo por essa preocupação, né, de igualar, pelo menos na cobrança de impostos, o nosso município. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero dar minha contribuição sobre esse projeto. Quero, de antemão, cumprimentar o prefeito Isaías Santana por essa atitude. Dizer que nós fizemos aqui, votamos aqui nessa casa e fizemos a criação de uma frente parlamentar para rediscutir os tributos do município. Isso era uma prerrogativa um anseio dessa frente parlamentar. Quero, já de antemão, pedir à nossa presidente para que a gente sabe da urgência desse projeto ser votado até o dia 30, mas que antes dessa votação de segundo turno, a frente parlamentar também possa fazer
uma audiência pública onde a gente possa receber o prefeito ou qualquer outro representante da prefeitura para que a gente possa rediscutir esse projeto e também para que a frente parlamentar possa estar contribuindo aí, se possível, através de alguma emenda que a gente achar necessário. Bom, qual é a importância desse projeto? Todos sabem que nós vivemos aí um momento de crise, de profunda crise econômica, e nós temos a obrigação de tornar a nossa Jacareí, tornar a nossa cidade uma cidade mais competitiva. Infelizmente, cidades vizinhas, irmãs nossas, como São José dos Campos, Taubaté, são nossas adversárias no que tange, para a captação de empregos, para a geração de empregos. Nós concorremos diretamente com essa cidade. E nós não podemos ficar fora dessa competição com uma alíquota de imposto mais alta. Bom, às vezes a população que está nos assistindo em casa e pensa, nossa, mas que contraponto, né? No momento de crise, você vai abrir mão de imposto. Às vezes, a gente cobra menos imposto para gerar mais emprego e acaba atraindo mais empresa, e no final desse número absoluto, a nossa arrecadação é muito maior. Quero dar um exemplo aqui do maior país do mundo, Estados Unidos da América, a economia mais forte do mundo. Lá eles têm as taxas de impostos uma das mais baixas do mundo. E eles conseguem resultados fantásticos aí na economia. Acho que isso é um exemplo para ser seguido. Eu acho que diversos setores serão contemplados. Um que eu vejo com muito bons olhos a gente vai diminuir a alíquota, principalmente das empresas de call center, que é aquelas empresas que Activity, Atento. Eu tenho muitos pacientes que trabalham, saem daqui de Jacareí para trabalhar lá em São José. Essas empresas em São José pagam um SS de 2%, enquanto aqui em Jacareí é 3%. E qual a importância dessas empresas? Porque essas empresas, quando vêm para a nossa cidade, ela abre em torno de 4.500 vagas de emprego, principalmente num setor que a cidade muito precisa, que é o primeiro emprego. Então, é esse tipo de atividade que a gente tem que fomentar na nossa cidade para tornar essa nossa cidade mais competitiva. Recentemente, recebi o AEL no meu gabinete, onde pudemos rediscutir diversos anseios do comércio. Uma coisa que eu não sabia, como eu falo, a gente está sempre aprendendo, e achei um absurdo, e a gente tem que ver uma maneira de travar isso. Vou dar um exemplo. Quando você compra nas Casas Bahia, vou citar aqui as Casas Bahia, que você vai comprar um produto que não está no monstruário. Esse produto vai sair do centro de distribuição deles, que geralmente é Guarulhos, outra cidade. Vocês sabiam que a nota fiscal sai por lá, do produto que você compra em Jacareí, e a nossa cidade não recebe R$1 desse tributo? Do tributo água? Vende para o consumidor da nossa cidade, e por ter um centro de distribuição, o imposto que é pago, que o nosso município está pagando, ele está pagando para a cidade onde está localizado esse centro de distribuição. A gente está estudando uma forma jurídica de coibir isso. Sei que existe uma legislação federal que regulamenta esse tipo de atividade, mas nosso gabinete está procurando uma brecha na lei para que a gente possa intervir em situações como essa. E quero, para terminar aqui, deixar meu apelo à população de Jacareí, que toda vez que for gastar o seu dinheiro, gaste em Jacareí. Eu procuro muito fazer isso. Se eu precisar comprar algo, eu tento comprar primeiro em Jacareí, para depois procurar o comércio das cidades vizinhas, como São José, São Paulo, Taubaté, onde quer que seja. O jacareense tem que estimular o comércio da sua cidade. É uma tristeza a gente ver uma loja como a Casa Florença, quantos anos aqui na nossa cidade, com as portas fechadas. Eu acho que chegou a hora da gente rediscutir e tornar Jacareí uma cidade mais competitiva e atraente para o investimento dos empresários, que vão gerar emprego e riqueza para a cidade. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos.
Eu queria aqui, desde já também, parabenizar o prefeito Isaías por esse projeto, que eu acho que é muito importante para a nossa cidade, é um crescimento muito grande. Hoje nós estamos vendo aí, mais de 14 milhões de desempregados, e a gente sabe a dificuldade que existe hoje, do trabalhador de conseguir um emprego, e aqui em Jacareí não é diferente. Muitas empresas, indústria, muitas vezes deixou de vir aqui para Jacareí. Um exemplo, acho que no ano passado aí uma empresa de telefonia que vinha aqui para Jacareí, mas preferiu se instalar em São José dos Campos, por alíquota ser um pouco menor do que aqui em Jacareí. E com isso vai atrair muitas empresas, muito investimento aqui para Jacareí, porque nós temos certeza que, na realidade, não é diminuir aqui os impostos das empresas, aqui, diminuir a alíquota, que nós estamos favorecendo os empresários. Eu acho que, pelo contrário, primeiramente, nós temos que pensar no nosso país, na nossa cidade, que o alto nível de desemprego é muito grande, e cabe a nós trabalharmos para que possamos trazer o emprego, atrair as empresas para a nossa cidade, para que o povo jacareiense possa ter o seu trabalho, para ter uma vida digna. E a gente muitas vezes fica triste, eu acho que nesse país se paga muito imposto. Nós temos aqui um exemplo que eu acho que está acontecendo aí, a reforma trabalhista, que vem retirar direito do trabalhador. Eu acho que não é tirando o direito dos trabalhadores é que vai melhorar a situação, é que as empresas vão se instalar mais. Eu acho que tem que se discutir nesse país, e aí eu acho que tem que ser os empresários, principalmente, os microempresários, uma reforma tributária aonde venha discutir a questão do imposto no nosso país. Hoje a gente sabe que a dificuldade é muito grande, o microempresário, o empresário, quando ele vai registrar um trabalhador, muitas vezes, se ele pagar um salário mínimo para o trabalhador, ele vai estar pagando em torno de R$800 aí nos seus impostos, nos seus encargos sociais. E isso faz com que muitas empresas trabalhem na clandestinidade, muitas empresas não ficham o trabalhador, e nós sabemos a perca que é para o município, para o Estado. Então, eu acho que a visão dos políticos aí em cima tem que começar a pensar nisso. É reduzir a carga tributária para que possamos ter mais emprego, para que a nossa população seja aí mais confortável no emprego do dia a dia. Não é retirando direito dos trabalhadores, não é fazendo uma reforma que acaba com aqueles direitos que foram conquistados, porque o trabalhador, infelizmente, muitos, às vezes, só tem praticamente a sua casinha para morar e o seu empreguinho para dar sustentação para os seus filhos, e muitas vezes nem a sua casa não tem, porque a gente está vendo aí que, principalmente aqui em Jacareí, o déficit habitacional é muito grande, e muitas vezes ele só tem o emprego, e quando ele perde o emprego, ele perde a sua autoestima, ele perde tudo na sua vida. E nós temos esse compromisso de fazer e fomentar aqui o serviço em Jacareí, para que a população de Jacareí se sinta bem, se sinta confortável. Por isso, desde já, eu acho que esse projeto vai fazer com que Jacareí avance, e nós temos esse compromisso de votar favorável a esse projeto, porque é um projeto interessante para a população e para o povo de Jacareí. Por isso eu parabenizo aqui o prefeito Isaías de ter mandado esse projeto aqui para essa casa, e eu tenho certeza que esse projeto vai ser unanimidade, porque os nobres pares, vereadores, com certeza também é favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão? Vou fazer daqui mesmo umas considerações. Primeiro, do nosso papel, como vereador. No projeto anterior, nós legislamos para uma regulamentação de uma lei de fato, regularizando as taxas, a tarifação. Nesse projeto, o que a gente está discutindo aqui? Formas de fomentar e de estimular a vinda de empresários, microempresários e fábricas. A gente sabe que nossa região temos grandes perdas, estamos tendo grandes perdas e possíveis bem mais de outras indústrias na nossa região para outros estados. E o empresário, para estar na nossa região, na nossa cidade, que é por ela que estamos aqui,
por ela que estamos lutando, né, e o nosso papel é assistir aos nossos jacareenses, ela precisa de um incentivo. E o incentivo, né, a gente, como bem falou os nossos colegas vereadores, quando a gente pensa em redução do ICMS, pensa que está aumentando o capital dessa empresa. Não. A gente está estimulando para que essa empresa ela se instale aqui. Não estamos perdendo para cidades vizinhas como Guararema, São José dos Campos, que ao longo de décadas estão retirando, e a quem nós estamos perdendo pequenas e grandes empresas, que são as geradoras de empregos aos nossos jacareenses. Temos que deixar de ser cidade dormitório e entrar no mercado com um ISS atrativo a esses empresários, tornar Jacareí competitiva. É o primeiro passo para que nós aprendermos a primeiro consumir, como bem falou, consumir na nossa cidade, gastarmos onde nós moramos e vivemos, recursos que nós vamos usufruir no serviço público. É desse dinheiro que vem a saúde, a educação, o saneamento. E trazer essas empresas gerando esse emprego fomenta ter mais recursos também à saúde e à educação da nossa cidade. Sem dúvida, esse projeto é indispensável para que nossa cidade cresça. E, por isso, sem dúvida, serei favorável. Obrigada. O projeto continua em discussão? Esse projeto acho extremamente importante para a nossa cidade, mas não é porque a nossa cidade não há competição. A nossa cidade, na última década, atraiu grandes investimentos, como poucos municípios fizeram no Vale do Paraíba. O nosso setor de serviços, ele melhorou muito. Atacadão, Walmart, Tenda, a Cherry, que aí está, a Sani, que agora me parece que de vez está iniciando lá a construção, não é isso, vereador Valmir? Então, nossa cidade, nas últimas décadas, ela atraiu bastante investimentos. O que a gente não pode é parar com esse processo de atrair investimentos. E quando você tem uma legislação que vai ajudar a melhorar ainda mais a competitividade, cabe a nós, vereadores, estudarmos a lei e, se porventura puder propor ainda mais melhorias, é fundamental. Mas se também entendermos que esse texto que foi enviado contempla, que votemos, para que a nossa cidade continue sendo competitiva. Jacareí atraiu muitos investimentos, por exemplo, na construção civil. Temos aqui o Hotel Ibis, um grande empreendimento no coração, no centro da cidade. Vários e vários condomínios que surgiram na nossa cidade na última década. E isso parte de uma política da prefeitura municipal à época, mas também não seremos ingênuos. O Brasil viveu um momento de crescimento econômico, onde as pessoas apostavam no Brasil. E Jacareí não ficou fora desse contexto. Agora, a realidade hoje é outra. Nós estamos com muita dificuldade no Brasil. E Jacareí está inserido no nosso país. É uma cidade que também sofre os reflexos da crise econômica. O empresariado hoje tem dificuldade de acreditar no Brasil, infelizmente. A gente vê que a taxa de investimentos vem caindo no nosso país. E aí cabe ao município fomentar a sua legislação com o fim de mitigar os efeitos causados pela crise econômica e continuar crescendo. Agora, uma coisa extremamente importante. Eu me lembro bem, vereadora Márcia, que quando o Brasil estava crescendo a uma taxa bastante elevada, faltava mão de obra qualificada. Eu lembro que faltava engenheiro, faltava profissionais especializados. E o que a gente não pode perder de vista? É que na crise nós precisamos estar preparados para quando o crescimento vir, a gente não interromper esse crescimento.
E qualificar a mão de obra no nosso município eu acho extremamente relevante. Eu tenho aqui defendido muito que os Educamais, que estão no Paraíso, Nova Esperança, sirvam também de polos para que a gente possa qualificar a mão de obra. Hoje nós temos aqui os cursos que são dados no Educamais Centro, e no passado também era assim. E eu falava que quando fosse eleito vereador eu ia propor isso, para que esses cursos de qualificação cheguem mais próximo daqueles que mais precisam. Que descentralizemos esses cursos, para que quando o desenvolvimento vir, nós tenhamos mão de obra qualificada para ocupar os postos de trabalho que serão gerados, José Carlos. Quero aqui registrar a presença do José Carlos, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que tem acompanhado a sessão de Câmara. É extremamente importante, vereador Rodrigo, a gente qualificar a mão de obra, porque o Brasil perdeu muitas oportunidades justamente por isso, por a gente não ter mão de obra qualificada para continuar esse desenvolvimento. Eu amo esse país, amo essa cidade, e eu continuo acreditando na força do povo brasileiro, de que a gente vai superar essa crise. Mas alguns vieram aqui e falaram dos impostos. E, na verdade, no Brasil, senhora presidente, nós pagamos muitos impostos. Muitos impostos. Olha, para que vocês tenham uma ideia, o açúcar, que é um bem de primeira necessidade para qualquer família, tem 32% de impostos. A água mineral, pasme, 44% que você paga na água mineral é de imposto. A borracha escolar, 43%. A conta de luz, a carga tributária é de 48%. Enquanto que o sabonete, quase 40%, você paga de impostos. Aí eu parto para a renda. Você pega a classe média hoje, ela paga aí, muitos deles, 27,5% de imposto de renda. É muito dinheiro. É muito dinheiro em impostos. E talvez nós aqui não estaríamos reclamando se esses impostos voltassem na mesma proporção que são cobrados em benefício da sociedade brasileira. Em especial a classe média, que quando precisa de segurança, precisa morar em condomínio, contratar um seguro do carro. Quando precisa de escola, vai na escola particular. Quando precisa da saúde, usa o convênio médico. A classe média brasileira é a que mais paga tributos e a que menos recebe contraprestação do Estado brasileiro. Então, o que as pessoas reclamam, muitas delas, não é a taxa de impostos, mas, na verdade, a contrapartida que o Estado brasileiro devolve aos seus cidadãos. E quando a gente olha para a televisão e vê escândalos e mais escândalos de corrupção, que atinge aqui todos os diversos partidos que compõem a política brasileira, é isso que a população fica mais revoltada, porque, na verdade, trabalha duro, paga muito imposto, mas não tem a contrapartida necessária do Estado brasileiro. Eu vou analisar, nesse intervalo de tempo entre essa sessão e a outra, as taxas e as alíquotas aqui que estão sendo propostas, para que, se eu tiver, só concluindo, senhor presidente, se eu tiver alguma sugestão, se a gente tiver algum setor aqui que precisa ser contemplado, a gente o fazer na sessão seguinte, porque é um projeto de lei complementar e, como todos sabem, ele tem de passar pelo crivo de 2 votações. E me dedicarei essa semana a estudar com mais cuidado esse projeto, para que a gente, na próxima sessão, possa debatê-lo com maior profundidade. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, agora está. Eu quero deixar aqui a questão do quê? A questão pertinente que eu venho cobrando aqui nessa casa a respeito da cobrança
da tarifa de pedágio, tá? Na cabine estendida aqui do nosso município. Fala, Fernando, mas o que tem a ver o pedágio com a votação desse projeto? É porque a gente sabe, por exemplo, que nesse ano, tá, a CCR Nova Dutra, ela repassou, tá, o ISS, tá, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza aqui, uma verba, tá, referente à porcentagem para 36 cidades à margem da rodovia Presidente Dutra. E Jacareí, por sinal, ficou entre a 4ª maior cidade em recebimento de ISS, tá? Então, que resultou no valor de R$ 1.329.149,46. Isso foi o repasse para Jacareí. Então, me chama a atenção que usuário que passa pela cabine estendida ali na entrada de Jacareí, que é uma vergonha, né? Ele tem que pagar o pedágio, tá? Para entrar e para sair de Jacareí. E, inclusive, nós tivemos aqui a visita, tá, do representante da Agência Nacional de Transporte, que ele disse o quê? Que se retirasse esse pedágio, teria que ser reajustada a tarifa. E veio com justificativa que, olha, nós estamos fazendo aí as melhorias, né, no retorno aí do rio abaixo e tal, e tudo mais, enfim, né? Eu diria assim que desconversou, não colocou realmente de fato o que é que está acontecendo com essa cabine estendida que a placa de Jacareí tem que pagar. Dentro dessa arrecadação do ISS, eu quero saber o quê? Aonde que está encaixado aqui nessa planilha de orçamento. Se aonde está encaixado a cobrança do pedágio foi diminuído ou foi mantida, né, o repasse do pedágio para o nosso município, que no caso representado pela concessionária, a CCR Nova Dutra. Então, como já foi dito aqui, mencionado a respeito de uma audiência pública, que o vereador Rodrigo Salomão posicionou muito bem essa questão, eu acredito que também é um momento muito forte para que a gente possa chamar o representante também da CCR para que venha aqui e explique para nós como que funciona essa questão desse repasse que está inserida nesse projeto de lei que nós estamos votando aqui hoje. Tá? Então, eu quero deixar aqui esse apontamento. Eu acho muito importante, Rodrigo, a gente fazer realmente essa sua sugestão, concretizar ela, de fazermos aqui uma audiência pública para que a gente possa chamar também os representantes de classe, chamar a população também, todos aqui esses comerciantes que estão sendo inseridos aqui nessas nomenclaturas. Uns foram reduzidas as taxas de 3% para 2%, outros permaneceram, não teve nenhum aumento aqui, pelo que eu vi, isso já é muito bom, tá? Mas é um momento que a gente pode discutir forte a questão também da cobrança da placa de Jacareí na cabine estendida do pedágio. Então, reforço que é uma coisa que a população cobra muito nós, vereadores, tá? Eu já fiz inúmeras vezes matérias, já fiz pedidos para o governo federal, já fiz pedidos para a NTT, nunca foi respondido. Olha que interessante, gente. Entendeu? Eles não mandam resposta. Infelizmente, você coloca um requerimento em votação nessa casa, o requerimento é votado e a resposta não vem, Rodrigo. É triste isso. Então, eu acredito que esse é um momento que a gente pode fazer essa frente forte e, quem sabe, sair com alguma definição também dessa audiência. Então, fica aqui a minha contribuição e espero que tudo corra bem dentro dessa questão aí, né?
projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, eu conversava com o Rodrigo Salomão ali, ele e o Juarez também me ajudou ali, acabei me perdendo um pouco na interpretação da tabela. Bom, o que a gente verifica aqui, e a gente tem que dar a mão à palmatória, que existem várias formas da gente tentar contribuir com o crescimento do município. Poderíamos aqui ficar o dia todo aqui fazendo esse debate. Uma delas é, sim, o ajuste da questão de impostos. Mas o Luiz Flávio coloca um tema aqui muito importante, que a gente tem que tomar um certo cuidado, que às vezes a gente cria uma certa ilusão de que somente baixando os percentuais de cobrança de impostos, isso faz com que a cidade se torne atrativa. É um conjunto de coisas, né? Inclusive, eu vi aqui, comparando com São José dos Campos. É claro que São José, como Taubaté, são cidades que disputam com a gente o mercado aqui na região do Vale do Paraíba. Mas temos que lembrar que São José dos Campos é uma cidade que tem o triplo, veja bem, o triplo da população de Jacareí. Uma cidade 3 vezes maior que a cidade de Jacareí. Taubaté, 1,5 vezes, talvez. Então, quando a gente faz algumas comparações, tem que tomar certo cuidado e pegar cidades que estejam mais ou menos no mesmo patamar de população. Porque senão a gente, por exemplo, sem tirar o mérito aqui da cidade de Santa Branca, não adianta Santa Branca querer se comparar a Jacareí. É complicado. Ou quando eu vejo muita comparação com Guararema, que são questões totalmente diferentes. Guararema é uma cidade que tem ali um vínculo hoje, até que evoluiu bastante no campo das empresas e indústrias, mas é uma cidade voltada estritamente quase que ao turismo. Uma cidade que se desenvolveu bastante nos últimos tempos, mas em função do turismo, uma cidade que está preparada para receber vários tipos de pessoas que exploram a questão do turismo e do comércio. Haroldo, você me permite só uma Claro. partezinha? Quando eu faço essa comparação, como você mesmo citou, Taubaté tem quase 1,5 vezes o número de habitantes de Jacareí. E por muitos meses do ano, Jacareí tem uma arrecadação maior do que Taubaté. E eu acho que o governo nosso ele pode fazer melhor, pode implementar, pode contribuir a aumentar essa arrecadação. Apesar de São José ter uma arrecadação muito maior do que de Jacareí, se você dividir essa arrecadação per capita, a de Jacareí é maior que de São José. Sem dúvida. E nós somos a porta de entrada do Vale do Paraíba. Nós estamos na melhor, como diz o nosso governador Geraldo Alckmin, nós estamos na melhor esquina do Brasil. Eu acho que Jacareí tem muito para avançar. Sem dúvida nenhuma. E é importante a gente começar a repensar também em alguns fatores que, na minha opinião, trata-se mais de justiça social do que propriamente do que a arrecadação. E nesse conjunto de impostos que a gente diz o seguinte: existem impostos federais, estaduais e os municipais. Os principais impostos são o IPTU, que é 100% recurso que fica no município, o ISS e o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que até o Fernando colocou muito bem, que é o pedágio. O IPVA, para quem não sabe, de tudo aquilo que é arrecadado, 50% fica para o município, vai para o Estado, depois volta para o município a metade. E o ICMS, que é o porquinho mais gordinho, infelizmente ele fica a maior parte com o Estado. Volta para o município de acordo com o desempenho do município vamos dizer, no consumo. O pessoal estima mais ou menos 25%, mas ele é variável porque ele vai sendo distribuído em função de anos anteriores, que é feita uma conta lá, que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui. E tem o fundo de participação do município, que esse também ele aumenta ou diminui de acordo com o desenvolvimento do município. Quanto mais desenvolvido o município, menos recurso do governo federal, que é o fundo de participação, vem. Então, essas cidades pequenas que às vezes não tem como sobreviver, o governo federal acaba alimentando mais. E aí, por que eu estou puxando esse assunto? O Rodrigo, eu tenho certeza que deve ter isso na cabeça, a gente já conversou a respeito. Talvez fosse tempo da gente começar a pensar
num assunto que eu faço meia-culpa aqui, a gente acabou aqui nessa casa há tempos atrás, né, Paulinho? Aprovando um projeto que trouxe muito prejuízo para a população, principalmente que mora em áreas afastadas, que tem sítios, áreas que utilizam para plantação, e uma injustiça com relação à cobrança do IPTU. Áreas que às vezes não tem nenhum tipo de benefício, nem iluminação, ficam em áreas até consideradas áreas rurais, são chácaras, e receberam um tratamento diferenciado. Diferenciado por quê? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá de São Silvestre. O metro quadrado onde eu moro, onde tem toda a infraestrutura, é o mesmo valor do metro quadrado onde as pessoas moram lá no Chácaras Guararema. E não é justo isso, temos que ser honestos. Então, encareceu demais o IPTU dessas pessoas. E há casos que a gente percebe assim, o cara tem uma chácara para recreio, bonita, tudo, a gente até vai fazer aquela questão, puxa vida, mas o cara é rico, o cara tem... Mas não é questão de ser rico ou pobre, é questão de justiça. Porque nesse negócio de pegar os que têm chácaras de recreio, você pega o coitado do sitiante, que tem lá aquilo como subsistência dele. Então, Rodrigo, você que está aí encabeçando essa questão, eu disse para você que nesse ponto eu quero participar também, a gente ativar essa comissão, então, essa frente parlamentar, para a gente rever essa questão, não sei de que forma, se pelo imposto ou pelo zoneamento. Porque não é justo que aquelas pessoas paguem o valor, e todo mundo sabe aqui, o Valmir, o Fernando, Paulinho, nós que estivemos aqui, foi um erro nosso, e a gente precisa corrigir isso. Então, eu acho que o prefeito aqui, ele está fazendo um trabalho de ajuste, que eu acho que traz sim benefício para a cidade, eu falei, é uma forma de se fazer isso, então não há como a gente aqui criticar isso. Perdão, pode falar. Foi um erro, mas não o erro desse vereador, eu votei o contrário. E eu se disse que o PTU da cidade de Jacareí é o mais caro do Brasil. Então, agora que você viu o erro, mas mesma coisa de eleitor. Escolheu o vereador, se ele não prestar para nada, já está escolhido. Então, na hora de votar, você tem que pensar disso aí. Não é verdade. verdade. Jogar para a população da cidade, lotou a sessão de Câmara e vocês votaram favorável. Sim, mas eu votei o contrário. E vocês exploraram isso muito bem, na campanha, vocês colocaram nossas fotos eu gostaria de fazer uma proposta, que a gente pensasse a cidade agora para frente. Isso, não adianta Rodrigo. a gente discutir o passado, e eu acho que a gente tem que pensar em desenvolver a nossa cidade. Eu acho que a gente olha muito para trás, e se eu for olhar para trás aqui, eu vou dar tapa em muita gente aqui. Então, eu não quero entrar nesse mérito. A coisa temos que entrar aqui para frente, né, Valmir? Mas não vamos entrar em detalhes aqui, não, que eu já falei uma vez na sessão, não vou falar de novo, não. Bom, enfim, eu acho que a gente tem que mostrar que a gente tem que ser propositivo, porque senão a gente fica também numa discussão boba, de contra e a favor, que não traz nenhum benefício para a cidade. Então, eu acho assim, o prefeito está aqui mostrando boa vontade, está tentando uma saída, acho que isso pode ser um atrativo, sim, mas, como eu disse, não é só pensar em redução de impostos, porque se isso fosse solução, era só baixar todos os impostos que resolveria o problema do Brasil, e não é bem assim. Mas é uma forma, é um ponto de saída, e esse vereador, logicamente, vai votar favorável, como bem colocou o Luiz Flávio. São duas discussões, porém, a gente precisa verificar se todas as categorias aqui estão sendo beneficiadas, no sentido de que realmente alguns não fiquem de fora, porque talvez, dependendo da atividade, que a cidade ela tem vamos dizer, um forte apelo, pode ser que acabe que não esteja sendo beneficiado aqui. Então, é só uma questão da gente passar um pente fino aqui, como eu disse, projeto, não deu tempo da gente olhar ele dessa forma, mas a gente ainda tem mais uma votação, né, Lucimar? Como você colocou, eu acho que a gente tem tempo para dar uma olhada nesse sentido. Então, esse vereador será, sim, favorável. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Ponteiro não cravou ainda, falta 2 minutinhos no meu relógio, né? Também queria falar um pouquinho a respeito desse projeto e dizer que ele vem em boa hora, né? Esse projeto já deveria ter sido vindo, né, em outros governos lá do passado, né? Porque, sem dúvida, vai beneficiar muita gente na nossa cidade. Quando o vereador Flavinho falou aqui a respeito da cobrança de impostos no nosso país, que é uma
uma cobrança muito alta, né? Era para nós ter aqui no nosso país uma cidade, era para nós ser, aliás, um país de primeiro mundo, né? Visando os altos impostos que são arrecadados da população no geral, né? Então a gente sabe que parte dessa culpa, né, é dos próprios governos, né? E a gente vê aí o cenário político lá em cima, né, dos políticos maiores aí, né, desde presidente, deputados e por aí vai. Como disse também se não me falha a memória, o vereador Arildo, vários partidos envolvidos com uma grande corrupção nesse país, né? Isso é uma das culpas de nós não ser um país de primeiro mundo, né? Porque, infelizmente, uma boa parte desses impostos, desse dinheiro público, é desviado no meio do caminho, né? E vão alimentar esses corruptos aí, essa corja de safados aí que roubam o dinheiro das pessoas, tira daqueles que mais precisam para fazer benefício para si próprio. Então, essa é uma realidade. Mas quero dizer também, né, que quantas empresas a gente já perdeu, né, vereador Arildo, no nosso município, por causa de ter uma outra cidade que oferece uma chance, né, uma alíquota menor, né, e aí acaba as empresas se implantarem em outros municípios, né. E eu tentei me recordar aqui qual empresa, de um tempo atrás, aí, que vinha para a cidade de Jacareí, até perguntei para o vereador Arildo, ele também não lembra, né, e para falar de nomes aqui sem ter certeza, então não vou citar nomes, só digo que era uma montadora, né, que a gente acabou perdendo para uma outra cidade, porque favoreceu o outro município e ofereceu, né, foi mais favorecido para eles. Mas a gente tem a gente sabe que Jacareí é um eixo, né, uma cidade muito importante, né, da nossa região, uma cidade aí cercada por grandes rodovias no seu entorno, que aí tem a preferência das empresas, né, de se instalarem na nossa cidade. E agora, com essa redução dessa cobrança do ISS, sem dúvida vai ser um atrativo para que as empresas comecem a investir mais na nossa cidade. Quando o vereador Flavinho falou do crescimento que tivemos nas últimas décadas, concordo plenamente também, né? Mas, com certeza, vai crescer mais ainda diante desse projeto, né? Não é fácil para uma empresa manter um funcionário, né? A gente sabe que os encargos são muito altos, né? O empresário, eu também tenho uma pequena empresa, mas o empresário, para bancar um funcionário, ele tem um desencargo que é quase que maior do que o próprio salário do funcionário. Então, um absurdo, né? E com esse projeto, né, quem sabe, reduzindo um pouco, né, dessas pessoas, dessas entidades que foram inclusas aqui nesse projeto, né, elas comecem já, a partir de agora, a contratar, por exemplo, né, e dar oportunidade, né, para tantas pessoas desempregadas no nosso país, né? Estava em 14 milhões de desempregados, se não me engano, deve ter dado uma reduzida, por causa do cenário, segundo as pesquisas aí, deu uma melhorada, mas a nossa cidade também não fica de fora, ainda temos bastante pessoas desempregadas ainda, que precisam de emprego. Então, eu quero parabenizar principalmente as pessoas desempregadas, que acredito eu que a partir da aprovação desses projetos, como essas empresas, esses comércios já vão estar beneficiados, ou seja, contemplados com essa cobrança de imposto mais barato um pouco, quem sabe já começa a acender uma luz aí no final do túnel, né? Gerando mais emprego, aparecendo mais emprego para essas pessoas que são aí carentes de emprego em todo o nosso país, mas principalmente na nossa cidade. Nós temos aqui, como vereador, né, como legislador do município, temos que olhar com muito carinho todo o benefício, todo aquilo que vem de bom para a nossa comunidade, para a nossa Jacareí, terá o nosso apoio, sim, e o nosso voto favorável. Por isso fica aqui a minha contribuição. Mais uma vez, parabéns ao Executivo e parabéns também a todos os comerciantes, né, os empresários que vão ser contemplados com esse projeto. Muito obrigado. Juarez, posso usar um pouquinho do seu tempo pois ainda? Não? Eu acho que quando eu estava dizendo, né, acabei perdendo o raciocínio, que para você trazer investimento, é lógico que quando você pensa em investimento grande, você pensa em empresa, indústria, que vai gerar bastante emprego, mas as pequenas empresas, microempresas,
são as que mais geram empregos na cidade. Agora, um fator que eu acho que foi importante nos últimos tempos é a questão de infraestrutura. Pode não parecer, mas muitas das empresas, quando vêm para uma cidade, ela procura saber das escolas, né, dos serviços de saúde, centros de formações, né, acessos. E eu acho que a cidade deu um grande exemplo nisso. As empresas vieram para cá também, como eu disse, por vários fatores. E eu acho que essa contribuição agora, ela vem a somar com isso. Então, é um processo contínuo. Então, a gente tem que estar de acordo mesmo, né? Muito bem colocado, vereador. Muito obrigado a todos. E o projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos nobres pares, vamos então passar para a votação na forma nominal. Como vota vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota vereadora Lucimar Ponciano? Favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Rodrigo Salomão? Só queria justificar meu voto, complementando a leitura que o vereador Luiz Flávio fez. Acho que nós precisamos de uma mudança de mentalidade. A cidade ela tem que trabalhar para todos, independente da classe social. E o empresariado também tem que aprender, porque muitos exemplos a gente viu do governo diminuir a alíquota de imposto e o empresariado, de vez de repassar isso ao consumidor, aumenta os seus lucros. Então, eu quero dizer para a população que, desse lado, dessa forma, essa casa também estará de olho. Meu voto é favorável. Como vota vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. E como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Primeira votação do projeto de lei complementar do Executivo número 01, de 29 de agosto de 2017. Altera a lei complementar número 5, de 28 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Jacareí e da outras providências. Autor, Prefeito Municipal Isaías José Santana. Primeira votação, aprovado com 13 votos favoráveis. Próximo. Presidente, não há mais projetos inscritos para serem apreciados na ordem do dia.